Olá, meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre livros, mais especificamente sobre livros que eu parei de ler, abandonei em algum momento assim da minha vida. Alguns têm um porquê específico, outros nem tanto. Cada livro eu vou dizer porque foi que eu parei de ler, porque foi que eu abandonei. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Assim que a gente bater os 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio, então fica aí atento. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu sempre postando o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô assistindo. E também na descrição tem o link da Amazon, então caso você se interesse por algum desses livros que eu vou citar aqui, você pode comprar com ele e ajudar o meu canal. Ou se você estiver interessado em outro livro, você também pode comprar. Se você estiver interessado em uma lâmpada, você pode comprar. Se interessado em uma panela, você pode comprar. Qualquer coisa que venda na Amazon e te interesse, comprando pro meu link, você ajuda esse canal a crescer. Bom, como vocês viram aí, né, na thumb do canal, é livro pra dar na telha. Então a gente vai começar aqui, porque senão a gente vai demorar. O primeiro livro é Vox, da Christina Dautcher. Eu falei recentemente desse livro na tag Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Clica aí nos cards pra assistir. E lá eu explico por que foi que eu abandonei esse livro, mas assim, falando por partes, basicamente, foi porque eu vi muita gente falando mal do livro, e eu achei que o livro tinha boa premissa, mas aí no final eu acabei deixando pra lá mesmo, porque não tava a fim de ler o livro todo pra chegar no final e me decepcionar como todo mundo decepcionou. Porque se fosse um livro que dividisse opiniões, eu não dizia nada. Mas eu quis parar com o Vox. O próximo livro eu já comentei sobre ele aqui nesse canal, que eu abandonei, que foi Um Lugar Só Nosso, da Maurane Gou. É um livro que eu ganhei no Turista Literário, publicado pela Seguinte. E esse livro aqui em específico, eu tentei ele ler 3 vezes. Comecei a ler, parei, comecei a ler, parei, comecei a ler e parei de novo. Não sei nem se foi 3 vezes que eu falei, mas enfim. Aqui vai contar a história de um popstar e de um carinha lá, que ele é fotógrafo, e ela meio que tá disfarçada e ela acaba se perdendo lá em Hong Kong e acaba encontrando esse carinha. E ela diz pra ele que quer comer um hambúrguer, eles vão comer um hambúrguer. E aí começa a se embalar porque ele não sabe que ela é um popstar e ela não pode contar, e ela começa a mentir pra ele. Esse livro ele parece ser muito legal, mas ao mesmo tempo eu não consegui me juntar, me apegar aos personagens. Eu começava a ler e falei, não, agora vai, e não vinha de jeito nenhum, lia mais 10 páginas e ficava, lia mais 10 páginas. Eu ainda não desisti dele, eu acho que eu vou ler ele em outro momento. Eu acho que não era o momento que eu tinha que ler esse livro, eu tava muito enjoada de romance, muito enjoada de jovem adulto, mas eu acho que em algum momento vem, por isso que eu não esqueci dele totalmente. Eu acho que eu vou voltar a ler ele em algum momento. O próximo livro, ele é um spin-off de Extraordinário, que é Aug e Eu. Eu comprei esse livro na época achando eu que era uma continuação de Extraordinário, mas não era. Depois eu descobri que eram o quê? Capítulos de Extraordinário contados na versão de outra pessoa, na visão de outra pessoa. Só que eu abandonei esse livro por um motivo específico, porque eu comecei a ler, só que eu tinha lido Extraordinário há muito tempo, então eu não lembrava muito bem das cenas, então eu fiquei um pouco perdida. Então eu tenho pretensão de ler esse livro, mas é porque eu também tenho pretensão de reler Extraordinário, porque Extraordinário foi os primeiros livros que eu li, tipo assim, há muito tempo, há uns 5, 6 anos atrás. Então eu quero reler Extraordinário, e aí se eu reler o livro Extraordinário, eu vou lá e leio Aug e Eu, porque vai estar mais fresco na minha mente. E ainda nessa saga de livros que eu pretendo voltar um dia, a gente vai falar de Desafia-me. Desafia-me é o 5º livro da série Estilhaça-me. Eu já falei dessa minha história com esse livro aqui no canal, porque eu li os 3 livros de Estilhaça há muito tempo também. E na época eram só 3 e tinha início, meio e fim. E do nada surgiu mais 3 livros. Então eu fui e li Restaura-me, meio sim, meio não, porque eu não lembrava de muita coisa. E a Universo dos Livros, ela demorou 1 ano pra publicar Desafia-me aqui no Brasil. Então eu já não lembrava mais de nada. Eu já não lembrava de Restaura-me pros outros 3, eu já não lembrava muita coisa. E quando passou 1 ano pra eu ler Desafia-me, eu também já não lembrava mais nada. Então eu li, sei lá, umas 20 páginas e abandonei. A minha pretensão também é reler toda a saga como um todo, pra poder reler os 3 últimos livros, reler o 4º livro e ler os 2 últimos livros. Porque eu acho que assim a história vai estar com aquele jeito, né? Mais fresca na mente. Porque esses livros que a gente lê no passado e a continuação sai 15 anos depois, aí fica um pouco difícil de você lembrar. Mas vem aí, eu gosto muito, eu sou muito apegada a essa série, eu tenho muito medo de reler porque eu era apaixonada e hoje em dia muita gente fala mal. O próximo livro é uma história um pouco interessante, porque a gente tá falando de Sonho Febril, do George Martin. Esse carinha é o autor de Game of Thrones. E eu comprei esse livro justamente, unicamente por ser do autor de Game of Thrones. Esse livro aqui vai contar a história de um vampiro, alguma coisa desse tipo, não lembro muito bem. Eu sei que eu abandonei esse livro porque eu não aguentava mais. Eu li acho que até umas páginas, não lembro qual foi, até a página 80 alguma coisa. A diagramação dele também não é uma das melhores. Foi basicamente por isso, porque eu cansei um pouco da história, não foi pra canto nenhum, era cansativa.
Aí eu falei, ah, quer saber? Não vou ler. E aí eu abandonei a história. Tá aqui na minha estante, porque quem sabe em algum dia, em algum momento eu pego pra ler. E já que a gente tá falando dele, de Game of Thrones e etc, a gente também abandonou o primeiro livro de Game of Thrones. Então, é aquele negócio, né? Se você olhar pra diagramação desse livro também aqui, é enorme. Só de você pensar a quantidade de livros que tem, os 5 livros, a quantidade de páginas, é muita coisa. Então eu abandonei por preguiça mesmo de terminar os livros, porque eles são enormes. Mas eu tenho muita vontade de ler, porque eu sou apaixonada pela série e eu queria muito ler os livros. Então em algum momento vai vir. Eu queria fazer uma leitura coletiva dos livros para poder ler em conjunto, porque eu acho que seria muito mais legal. O próximo livro, provavelmente eu vou ser cancelada pelo Gabriel, que é aqui, Joyland. É um livro pequeno, é um livro que eu emprestei para um amigo meu e ele leu. Ele também não gostou tanto. E é um livro que todo mundo fala assim, olha, se quiser ler Stephen King, você pode começar por Joyland, mas diz que esse livro é totalmente diferente de tudo que ele já escreveu, porque eu nunca li nada do Stephen King, então assim, eu não posso falar muita coisa sobre o que é ser diferente ou não do que é exatamente Stephen King. Só assisto as adaptações. Mas, ao mesmo tempo, no início, eu fiquei muito cansativa, porque eu não tava entendendo pra onde é que a história tava indo, entendeu? Então assim, eu já tinha lido tantas páginas e eu tava sem entender pra onde é que ia. Tem um livro aqui que é um livro de uma autora nacional, que é da Paz dos Reis e Maria Carolina Paz, Paz do Rei. Ela é YouTube, ela faz parte do Galo Frito e tal. E ela escreveu Blasfêmia junto com uma amiga dela. E eu comprei porque é um livro de suspense. E eu falei, eu quero muito, vou ler. Li, não gostei. Parei na metade do livro, eu acho, mais ou menos, ou um pouquinho mais da metade. É um livro que me lembrou muito Objetos Cortantes, na época que eu comecei a ler. Ela tá voltando pra casa por algum motivo, não lembro por qual motivo. E aí, agora que ela tá voltando pra casa, ela descobre que aconteceu um assassinato idêntico ao que aconteceu com o irmão dela. Então, existe toda essa questão de investigação. É uma cidade pequena, aconteceu um crime, crimes fortes e etc. A gente já conhece bem essa história. Como eu falei, Objetos Cortantes é bem parecido com isso também. E eu achei que eu fosse amar demais a história, mas eu não consegui terminar. Os outros próximos 3 livros, na verdade, eu não abandonei esses livros por querer abandonar. Eu criei uma rotina. Eu tenho que ler vários livros ao mesmo tempo, porque senão o negócio não anda pra frente como era pra andar. Sendo assim, eu parei de ler justamente por esse motivo, porque às vezes eu tava lendo mais de um livro ao mesmo tempo, e aí eu lia, terminava um, e seguia, e eles foram acabando ficando parados. Em algum momento eu falei, não, em algum momento eu volto a ler eles, agora não, vou ler outros. Então não existe um porquê específico, porque eu não gostei da história, porque eu não daquilo. Não, porque no embolo de tantos livros que eu li mais alguns outros livros e fui deixando esses aqui na estante. Então, primeiro é Confissões. Comprei esse livro aqui por conta do Geek Freak, que eu lembro que ele falou desse livro, e comprei junto também Penitências, que é da mesma autora. Eu comecei a ler ele, ó, é tanto que tá até marcado aqui. Eu não li nada, assim, eu li, sei lá, 3, 4, 5 páginas. Eu tô na página 15, 14. Mas dizem que é um livro muito bom, diz que é um livro muito excelente. Todo mundo que já leu diz que ama de verdade. Então é um livro que eu tenho muita curiosidade pra ler, pra poder entender realmente, porque é uma história de vingança. O próximo aqui é Caixão Fechado, que é da Sofia Hanna. E ela vai contar a história do detetive Poirot, que é o detetive da Agatha Christie. Por isso que é Agatha ou Sofia Hanna. Ela vai contar uma história do detetive da Agatha Christie. E eu comprei achando que era da Agatha Christie na época. Talvez burra um pouquinho. Eu acho que vai ser uma história muito boa, mesmo não sendo escrita pela Agatha. Eu só parei de ler realmente porque eu tava lendo outros livros, tanto que tem até uma marcação aqui do lado. E o último e não menos importante é Flores Partidas. Esse livro aqui é um livro que eu tenho tanta vontade de ler que vocês não têm ideia. Falam muito bem dessa autora, falam muito bem desse livro. Eu coloquei na minha lista 20 dos 20, então tem que vir pelo menos antes de setembro. E eu parei de ler ele justamente por conta que eu tava lendo outros livros. E eu até fiz uma marcação aqui também. Mas eu não lembro onde foi que eu parei, então quando eu for começar... Ah, tá aqui o marcador. Parei na página 16 também. Então quando eu for começar, eu vou ter que reler essas 16 páginas. Não é muito, então... tanto faz. Mas todo mundo sempre fala muito bem do livro e da autora, então eu acho que vai vir aí em algum momento também. Vai ter que vir, porque antes de setembro eu tenho que ler. Mas era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, esse tanto de livros que eu comecei a ler e não terminei. Me conta aí se você já abandonou muitos livros, ou você já parou de ler muitos livros e não voltou em algum momento, ou você sempre começa e termina, é mais do seu feitiço do que você começar e não terminar. Me conta aí embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.